Agora, antes do presidente, o Corinthians também está treinando, está se organizando, se reforçando ainda. E a gente vai mostrar um pouquinho mais da preparação do Timão, que já estreia no Campeonato Paulista nesse final de semana. Que passou? Que eu vi, tá falando. Que passou? Que passou em espanhol em vez de o que aconteceu em português. Pequena mudança que mostra que temos um Corinthians mais internacional em 2024. Com a chegada de tantos jogadores, especialmente os estrangeiros, a meta na pré-temporada é aperfeiçoar o entrosamento. Até agora, tudo certo. No último jogo treino, antes do início da temporada, o Timão fez bonito. Meteu 4-0 no São Caetano, no CT Joaquim Grava, e deu a impressão que coisas boas estão por vir. A equipe já começou a ter mais aquele entrosamento, né? Porque teve uma grande mudança no elenco e a gente começou a se conhecer melhor, começou a se movimentar mais. Então acho que a gente está tendo uma crescente aí para estar preparado para domingo fazer um grande jogo contra o Guarani. A atividade começou com o que tem sido o time titular da pré-temporada. Um 4-4-2 com Cássio no gol, a defesa formada por Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo, Ranielli, Maicon, Matheus Araújo e Rodrigo Garro no meio. Já a dupla de ataque foi composta por Romero e Yuri Alberto. O primeiro gol foi contra, após falta cobrada por Garro. Na sequência, Matheus Bidu, Matias Rojas e Wesley saíram do banco para completar o placar. O último, inclusive, acertou esse chutaço para fechar o marcador. Que golaço, hein? Pelas oportunidades que eu venho tendo aqui. Acho que a gente está bem preparado sim para fazer um grande jogo no domingo. Acho que sabemos que o Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil, é um campeonato curto, só 2 dias de descanso. Mas acho que vai ser um jogo bom, matar a saudade de jogar na Arena lotada. Nesta quinta-feira, os jogadores vão retomar as atividades no período da tarde, já se preparando para a estreia da temporada de 2024, que será no domingo agora, às 18 horas, em casa, na Neoquímica Arena, contra o Guarani. É um duelo de história, de tradição, Corinthians e Guarani estreando no Campeonato Paulista. E quem também estreia aqui no Jogo Aberto, a primeira participação dele aqui no programa, o presidente Augusto Melo do Corinthians já está aqui com a gente, ao lado do Chico Garcia, do nosso João Pedro Sgarbi e também do João Paulo Capelanes, conhece tudo dos bastidores do Timão, muito bem informado. Estava com muita saudade de vocês. E, presidente, obrigada pela participação, obrigada por estar aqui no Jogo Aberto. Nós gostaríamos muito que você realmente aceitasse esse convite, aconteceu e é uma honra para o programa. Eu que agradeço, Renata, é sempre um prazer, sempre estive do outro lado, um telespectador assíduo de vocês, porque eu gosto muito de esporte, acompanho muito esporte, e hoje poder falar em nome do Corinthians e estar com essas feras aqui, espero que a gente esclareça tudo. Estou aqui justamente por isso, agradeço o convite, que é sempre bom a gente estar logo em seguida, quando aparecem algumas situações, e a gente poder esclarecer ao vivo, e sempre acredito no que a gente fale, sempre direto. Obrigado. Eu acho mais importante é usar a transparência, falar publicamente e principalmente por estar hoje comandando uma das grandes instituições esportivas do mundo, que é o Corinthians. É um grande time, torcida apaixonada. E para começo de conversa, até por uma questão de hierarquia e de justiça, a primeira pergunta que será feita vem de alguém que resolveu sair de férias, não é? Também precisa do descanso, mas deixou uma pergunta e eu não sei qual é, não tenho a mínima ideia. Ronaldo Giovanelli, fala, menino! Fala, menina Renata, você tá aí porque você quer seu lugar aqui no meu coraçãozinho. Seu time também tá bem, menina. Agora deixar uma mensagem para esse meu grande amigo que tá fazendo a diferença e colocando uma kitnet na cabeça de muita gente aí. Eu quero saber se esse ano vai ter mais alguma novidade lá pro CT. Essa eu gostaria de saber, porque foi movimentado isso, né? Fala, Ronaldo, é um prazer. Não só vai ter mais uma novidade, como vou acabar de anunciar aqui mais uma de 240 milhões. Agora? Agora, em primeira mão, no programa de vocês, é um prazer. É uma parceria que nós fizemos de placas na nossa Arena Neoquímica. E assinei ontem mais um contrato de 240 milhões que vai nos estruturar cada vez mais o Corinthians para que saia de toda essa situação. Presidente, como assim 240 milhões, assim do nada? Estamos aqui
perplexos. No estádio, presidente. No estádio, são parcerias de placas, um contrato por 5 anos, né? São Pode 200... revelar a marca já? Ou... Posso, é a Blax, a gente assinou um contrato com eles ontem, aumentando de 200, foi uma briga que nós tivemos aí interna, em termos de isso, aquilo. Corinthians, né? Acho que a camisa já está mostrando o valor, sempre teve um valor enorme e agora com uma nova gestão, uma gestão com toda a lisura, para que o torcedor participe cada vez mais. Eles acreditaram e chegaram num preço que a gente gostaria e assinei ontem, inclusive, esse contrato de 240 milhões. 240 milhões anual. Não, em 5 anos, dividido em 5 anos. Dividido em 5 anos, perfeito. Dividido em Mas 5 você anos. tá falando de CT que o- placas, você tá Sim, falando O de CT, se placas. Deus quiser, até a semana que vem também já temos algumas propostas. Era um sonho nosso, né? Isso nunca ouvimos isso em lugar nenhum. Isso já vem sendo trabalhado por mim desde 2018. A gente tem um grande centro de treinamento que é visualizado todos os dias, por isso que a gente quer uma grande parceria com a imprensa, por isso que eu dizia sempre que o Corinthians iria dar uma maior liberdade de expressão para a imprensa, para que ela também nos ajude nesse sentido. Lá nós temos um CT, onde temos grandes parceiros que querem investir, e essa troca com a imprensa seria muito bom, essa divulgação, já que temos a Neoquímica, que ela é muito divulgada, por que não essa parceria também para divulgar o nosso centro de treinamento? Olha que notícia importante, hein? Um aporte financeiro desse nível, diluído em 5 anos, é muita coisa. A gente está falando de placas de publicidade, então é algo Isso bastante só na parte importante. de baixo, tá? Só na parte de baixo, ainda temos o anel, temos a parte de cima, que a gente ainda pode comercializar, temos o nosso placar. Enfim, a gente está trabalhando muito em prol do Corinthians. Presidente, é muito pouco tempo, ainda não dá para avaliar absolutamente nada. A gente sabe que uma gestão ela se desenvolve ao longo dos anos, mas até agora o que está sendo mais difícil em comandar o Corinthians? Olha, Renata, a gente pegou um Corinthians numa situação, como vocês sabem, uma situação complicada. É um pouco mais difícil do que vocês imaginam, que eu até imaginava. Cada dia uma surpresa, que graças a Deus a gente está conseguindo solucionar. Já pagamos aí mais de 70 milhões em dívida em menos de 12 dias. Não está sendo fácil, mas estamos honrando. Muitas notícias aí veiculadas que não tem nada a ver, não faz sentido, que a gente vai estar explicando. Complicado para se contratar jogador. O Corinthians hoje tem seu nome manchado por uma gestão que vem há muito tempo. E hoje, para você contratar um jogador, você tem que contratar já com uma grande porcentagem à vista. Ontem, para você ter uma ideia, eu tive que assinar um contrato com 50% de multa, que senão eles não cederiam o jogador para nós. Então, você vê a dificuldade, mas estamos honrando todos os nossos compromissos, estamos voltando a dar credibilidade para o Corinthians, é tanto que haja visto os patrocínios, parceiros que a gente está vindo. Eu, quando falei até num outro programa que nossa camisa iria valer 200 milhões, hoje eu já te digo que ela vai valer de 250 até maio, junho. Nós estamos trabalhando muito forte para isso, para dar essa credibilidade. Então, tem muitos problemas aí que, graças a Deus, a gente está solucionando. Peço para o torcedor um pouco de calma, não é fácil, principalmente na parte de contratação. Se fosse para montar 3, 4 times, a gente já teria montado. A gente quer uma nova filosofia, como foi feito em 2012, como é feito por um ou outro adversário que está aí hoje numa primeira linha, e a gente vai chegar lá com um pouco de calma. Chico Garcia. Sobre algumas questões para serem esclarecidas, Augusto, o Corinthians está, até não, estou aqui no programa, não sei se já aconteceu a regularização, especialmente do Ranieri. E aí surgiu uma informação de que o Cuiabá estava esperando uma primeira parcela. O que dá para dizer? Isso é um absurdo, Chico, isso é um absurdo. Nós temos até o dia 31 para pagar o Ranieri. É o que eu estou te falando, cada dia a gente mata um leão ali, cada dia é complicado. Então, você tem 3 contas na sua casa para pagar. 2 é com juros e uma você tem até aquele dia para pagar. Qual que você paga primeiro? Não, você vai na prioridade. Eu vou na prioridade. Então, nós estamos pagando todo dia uma conta. Eu tenho até o dia 31 para pagar o Ranieri. Mas até sexta, agora, se eu quiser que ele jogue no domingo, é o meu prazo final. Então, o que nós deixamos? Pagamos as principais que correm juros, essas coisas, para diminuir juros, trazer receita para o Corinthians, diminuir custo. E deixamos o Ranieri até sexta, que é o que é normal para se inscrever e jogar. Mas está tudo certo, está tudo pago, está tudo tranquilo. Todos os jogadores contratados estão prontos, estão aptos para jogar domingo, fiquem tranquilos. O Garros, que está com um pequeno problema de documentação, assim como está o Torres também, mas o resto está tudo tranquilo. Vocês vão ver que até o final do dia hoje, mais tarde meio-dia, está no bid. Bem claro, hein? Tudo isso que vincula por alguns blogs, essas coisas. Gente, procura saber o que é verdade, o que não sai da nossa boca. Tem muita gente do lado de lá trabalhando contra nós, por incrível que pareça, Renata, é um absurdo. Cada dia planta uma situação, isso é um motivo para tentar manchar nossa imagem, isso só tira esse crédito que a gente está tentando construir novamente no mercado. Então falam que é corintiano, mas é o contrário, tem gente de lá que está trabalhando muito contra a gente, mas a gente vai superar isso, vai sair disso e o Corinthians vai voltar a ser o protagonista que todos nós imaginamos.
João Paulo Capelanes, a sua vez. Vamos lá, presidente. Eu não sei se o senhor chegou a ver, ao longo dos últimos dias, houve uma certa repercussão sobre algumas declarações da presidente do Palmeiras. O senhor já está até dando risada porque é algo que chamou a atenção no ano passado. Me provem, coloque na mesa aqui. E assim, a Renata foi brilhante. É difícil a gente fazer qualquer tipo de análise nesse momento, que o senhor está começando ainda uma trajetória nos próximos 3 anos. Mas trouxe a VaideBet. Traz agora, nos próximos 5 anos, um contrato de 240 milhões com uma nova fornecedora de placas. A pergunta é, o senhor acha que o senhor está incomodando, já mesmo no início de gestão, outros dirigentes que, na teoria, poderiam ser aliados, mesmo rivais? Como que o senhor recebe esse tipo de declaração que acaba, querendo ou não, gerando uma certa polêmica entre torcedores e imprensa? Capelanes, eu tô cuidando da vida do Corinthians, porque do resto deixa que o senhor cuida. A minha preocupação Já tem muita coisa, né? A minha preocupação, eu não estou preocupado com os outros, estou preocupado com o Corinthians. A gente não tem dia, não tem hora. Ontem eu saí 1h da manhã de Campinas, cheguei às 2h e pouco em casa, fui dormir às 3h e pouco. Hoje, às 8 horas, já estava despachando dentro do nosso escritório, dentro do clube social. Então, assim, a minha preocupação é tirar o Corinthians dessa situação. Não estou preocupado com A, B, fala. A gente está preocupado em reestruturar o Corinthians, que é o que está acontecendo. Mas o senhor não concorda que talvez soe mal essa questão de colocar em xeque a credibilidade do senhor que se alguém tem alguma chegar? dúvida, eu sou um cara muito transparente, vocês já perceberam. Se alguém tem alguma dúvida, eu atendo toda a imprensa, principalmente as que estão falando sobre o contrato, sobre a empresa que está aqui, VaideBet, vai de Corinthians, VaideBet sempre, daqui para frente mais do que nunca ainda. Se alguém tem alguma dúvida, é só subir no escritório, sem câmera, sem nada, o contrato está lá para qualquer pessoa ver. Lá já. Já tiraram. Os contratos estão todos lá, a gente está sendo muito transparente com todo mundo, transparente de verdade. Qualquer dúvida que alguém tenha, está lá. É só levantar a empresa, só ver o patrimônio da empresa. E outra, uma coisa diferente que eu não abro mão, Capelanes, é muito legal você perguntar isso. Inclusive, essa nova patrocinadora. Sempre com um contrato que eu faço com qualquer empresa, ela nos dá uma luva, ela nos antecipa alguma coisa. Fora isso, ela paga a primeira agora. Se ela não pagar a segunda, dia 1º de janeiro, a gente rescinde o contrato. Isso está em todos os nossos contratos. Então, é praxe. A gente sabe que o valor é astronômico, a gente sabe que é o maior da América Latina. Aliás, eu nunca me gabei disso, você nunca viu eu vir na imprensa, fechamos o maior... Não, ao contrário, a gente está fechando porque o Corinthians é o maior do Brasil, o Corinthians é o maior do mundo para mim, não tenho dúvida disso, e eu vou brigar para que ele sempre tenha os maiores patrocinadores do mundo. A gente já está ali equiparado com os europeus em termos de patrocínio, eu estava até vendo um ranking essa semana, então a gente está brigando mais por isso. E você pode ter certeza que em menos de um mês nós vamos estar fechando quase 1 bilhão de patrocínio em menos de um mês. Falam que eu falo demais, eu falo a verdade, porque eu já tenho em mãos. Eu não vou falar uma coisa que eu não tenho em mão, que eu não posso provar. Então não me preocupo com as pessoas. Agora, quanto a dentro de campo, gente, nós temos 2 mundiais. E o que o Augusto e toda a sua equipe excelente está trabalhando agora para que o Corinthians volte a ganhar esses títulos, para que o Corinthians volte a se reestruturar, para que o Corinthians volte a ser protagonista. Nós temos 2 mundiais dentro de campo. Olha só, a gente tem mais perguntas aqui. O Sgarbi vai fazer a pergunta e a gente dá uma pausa, que eu tenho um recadinho, na sequência o presidente responde. Vai lá, sua pergunta, Sgarbi. Show, presidente. Prazer ter você aqui com a gente. Eu quero fazer uma pergunta em relação ao executivo de futebol, que é algo que muito se fala na mídia, em relação à torcida corintiana também questiona bastante em relação a isso. Qual que é a real situação em relação à contratação de um executivo de futebol? O presidente vai responder, mas nós também temos nossos patrocinadores aqui no Jogo Aberto. Eles são... Questiona muito em relação ao executivo de futebol, né, presidente? E eu quero saber qual que é a real situação hoje em relação à contratação desse executivo. Bacana você falar isso também, porque circula em muitos lugares onde eu te falei que trabalham contra. Está contratando esse executivo, aquele executivo, não quer trabalhar com o Augusto, não quer trabalhar com o Corinthians, não tem credibilidade, enfim. Nós nunca falamos com nenhum executivo de futebol. O único que falamos realmente foi o Rodrigo Caetano, num encontro no Rio de Janeiro. Nós jogamos lá, eu estava lá e o Atlético foi jogar contra o Flamengo perto das finais do Campeonato Brasileiro. Tivemos um encontro, conversando. Falei, poxa, olha, o Corinthians, a porta está aberta. Se você, por acaso, teu contrato está vencendo aí, ele tinha as nossas características que eu imagino sempre para o Corinthians. Foi a única conversa, não deu certo e paramos. Por que paramos também? Eu sempre quis um executivo de futebol, Garbis, que esteja dentro do nosso projeto, que vá lá, garimpe aquele atleta que não tem a visibilidade, que venha se transformar dentro do Corinthians. Que é esse projeto que a gente está tendo, que vai dar super certo, vocês vão ver. É claro que tudo é um risco, todo jogador contratado é um risco. Se não fosse assim, o PSG tinha ganho tudo. Pode contratar o melhor, que não tem essa, mas a gente tem um projeto para isso, com custo e qualidade melhor. Por isso que a gente está muito incisivo. Tudo que você vê, foi buscar não sei quem, não aceitou,
ao contrário, quando a gente mostra o projeto, e a gente está montando uma estrutura de 3 anos aí de projetos, todo mundo quer jogar no Corinthians, todo mundo quer vir. Nós estamos procurando, sim, tem alguma conversa com o executivo dentro desse formato. Um cara atualizado, um cara de mercado, não um cara que precisa de dinheiro para buscar estrela. A gente não precisa de estrela, a gente precisa de jogadores qualificados que tenham as nossas características para que a gente possa, de novo, voltar ao cenário do futebol, que é o que o Corinthians sempre fez. Então, a gente está em cima disso. Logo, logo, se Deus quiser, a gente deve anunciar alguma pessoa nesse sentido. Estamos entrevistando alguns, mas dentro dessa filosofia nossa de trabalho daqui para frente. Alguém atualizado, de mercado, que conheça, que vá buscar aquela peça, que se encaixe dentro do nosso projeto. E aí sim, o Corinthians vai dar vitrine para que eles formem um grande jogador, como foi em 2012. Presidente, ontem surgiu na entrevista coletiva do Tite, após a vitória do Flamengo para cima do Audax, estreia no Campeonato Carioca, uma declaração do técnico rubro-negro dizendo que para ele hoje o Campeonato Carioca está acima do Campeonato Paulista. Você concorda com ele? Eu acho que cada um briga pelo seu, né, Renato? Se ele está hoje, ele vai brigar pelo campeonato que ele está. Mas é visível isso. O Campeonato Paulista é um dos mais difíceis do mundo, onde tem muitos times qualificados, onde tem muitos times equiparados, porque tem qualidade. Eu respeito a opinião dele, mas eu também, como dirigente hoje, como paulistano praticamente, eu não tenho dúvida, e por conhecer de futebol, gostar de futebol, não tenho dúvida que o Campeonato Paulista hoje é o mais difícil do país, não tem. É difícil. Lá mesmo porque são menos equipes, aqui todas as nossas equipes são equiparadas, são qualificadas. O Paulista hoje é o campeonato mais difícil. Chico. Você falou do Cifute, que volta, agora essa gestão volta a dar valor para o Cifute, o centro de inteligência que analisa os jogadores, e aí você usa a seguinte frase: nós não queremos estrelas, nós queremos jogadores que venham para se potencializar com a marca Corinthians, como muitas vezes o Corinthians fez ao longo da história. Só que você começa a sua gestão tentando contratar uma grande estrela, que é o Gabigol. E isso gerou na torcida uma expectativa natural. Depois surgiram alguns outros nomes e tal, e realmente há uma carência, pelo menos a gente considera assim, no setor ofensivo, talvez não para ser titular, mas para grupo, ou também para brigar por titularidade. Quando vai vir o atacante, Augusto? É que assim, Chico, não é que eu falei que nós não vamos contratar estrela. Ao contrário, o Corinthians hoje não tem dinheiro para contratar estrelas. Por isso que nós estamos, primeiro, reestruturando a parte financeira, qualificando o nosso elenco da forma que nós imaginamos, de um projeto que nós temos. E aí sim, a hora que você tiver um caixa, 1, 2 estrelas, sempre é bom você ter numa equipe. Inclusive para você vender camisa e para você ter um elenco mais qualificado ainda. O Gabigol, eu nunca disse que ia contratar o Gabigol. Eu sempre falei que o Gabigol tinha nossas características e que é uma oportunidade. E por que não sonhar? E foi feito um projeto em cima disso, estava tudo certo, tudo pronto, não tivemos resposta, e aonde a gente pegou e simplesmente tiramos o time. Daqui para frente, as pessoas têm que entender que a instituição Corinthians ela é maior que todos. Maior que o presidente, maior que a torcida, maior que os jogadores, maior que a comissão técnica. A gente está pregando isso dentro desse trabalho que nós estamos fazendo. O Corinthians, a instituição Corinthians ela é maior que todos. Então, as pessoas têm que aprender a respeitar o Corinthians daqui para frente. Nós não vamos fazer nenhum tipo de negócio que não esteja para o Corinthians ser beneficiado. Agora, Capelanes, mais uma pergunta. Você que conhece bem a história do Corinthians recente, transita nos bastidores e é como o presidente disse, fala-se muito, comprova-se pouco, não é? Na imprensa é muito fácil sair falando, sair divulgando. Agora, na hora de você mostrar números, dados e confirmações, isso geralmente não acontece. E o presidente tem que lidar com isso também. Sem dúvida, e por isso que a presença do presidente aqui no Jogo Aberto é fundamental para explicar um assunto que é um assunto ainda inacabado. A gente conversa com muita gente, tenta entender o que rola entre Corinthians, Moscardo e Paris Saint-Germain. Ele tem essa lesão, que para muitos é uma lesão que, nossa, vai interromper a carreira dele, vai abreviar. Outros entendem que não, é uma lesão que vai ser tratada 3 meses, ele está legal. E aí, ele está na França, assina, não assina, volta, joga, o senhor não quer vender, o Corinthians queria vender na gestão passada para ganhar o dinheiro. A pergunta é, tem alguma definição em relação a Gabriel Moscardo e toda essa novela envolvendo Corinthians e Paris Saint-Germain, presidente? Muito bacana a gente esclarecer isso também, Capelanes. Toda a minha campanha eu deixei muito claro que atletas formados nas nossas categorias de base sempre será, no mínimo, a nossa terceira receita, e eu estou provando isso buscando novos patrocinadores. Sempre nós vamos estar buscando novos patrocinadores, seja camisa, seja placa, seja receitas de jogos, e o atleta sempre será o último. Sempre deixei claro isso. Por isso que a gente está fazendo um esforço muito grande para buscar grandes parceiros, para que a gente não precise vender nenhum atleta.
Senão a gente nunca vai voltar ao protagonismo. O Corinthians, primeiro, ele tem que ter um time, ele tem que buscar vitórias, tem que buscar título para você performar esse atleta para que ele seja vendido num valor justo de mercado. Nós não conseguimos montar um elenco, porque um garoto subia, como aconteceu o Murilo, 3, 4 meses, vende, e barato. Está sendo provado aí. O Moscardo, a mesma coisa, uma realidade. Eu conheço de futebol, fui jogador, jogo futebol, conheço algumas situações. E desde o começo eu fui muito... Joga bem futebol, presidente? Dizem que sim. Joguei muito tempo no Master do Corinthians, joguei futsal, federado, enfim. A gente entende um pouco de futebol, fui diretor de base, a gente teve uma experiência na formação de atleta, por isso que o coração para mim é a base. Nós estamos investindo na base, já começou as obras do CT, já tiramos o muro que separava o profissional da base para ter aquela integração, para ter uma formação melhor, para que esse atleta tenha a mesma filosofia, para que ele já chegue no mínimo 50% pronto. Eu quero o meu profissional treinando aqui, meu sub-20 treinando aqui, para que os dois treinadores tenham a mesma filosofia, para que o meu treinador do profissional olhe aquele garoto, inclusive ontem subiu 2 garotos para fazer o jogo treino, espetacular, já fica lá, não desce mais. Renova o contrato do garoto, segura ele. Dá para falar neles os nomes? É melhor não, porque a gente está fazendo os contratos ainda, tá meio... Senão já vem... Vai chegar alguém assim de repente, Não, já vem do o nada. próprio, aí dificulta até a renovação, essas coisas todas, enfim. Então a gente está estruturando muito bem isso. Então eu quero essa mesma filosofia, o meu treinador está olhando essa garotada de base para que tenha mais oportunidade. E o Moscardo, eu tinha acabado de ganhar a eleição e eu fui chamado pelo ex-presidente, temos uma proposta no Moscardo. Estou sendo bem correto, qualquer dúvida é só me ligar, eu explico, vá lá, a gente explica tudo certinho. Eu quero que desminta isso, assim como foi o caso do Gabigol, que falaram que eu estava mentindo, isso é só ir lá que a gente prova, tá? É bom parar por aí, que senão eu vou falar a verdade e vai ficar meio complicado. Então, a situação do Moscardo, eu fui chamado pelo ex-presidente, só eu e o meu diretor, e nós recusamos. Eu falei, eu sou contra a venda dele. O garoto tem 3 meses de profissionalização, esse garoto é realidade e eu não quero vender. Tá bom. Uma semana depois fomos chamados com empresário, do jogador, com os 2 empresários, e aí eles fizeram a proposta, eu falei, sou contra. Até tentaram fazer uma pressão em nós, mas olha, pode ser um risco, tá bom, eu quero correr o risco. Eu não quero vender o jogador, não vou vender. O garoto é a realidade, eu conheço, vocês sabem, esse garoto já performado, ele seleção, não tenho dúvida, e ele vai valer 30 para cima. Ok. A terceira reunião, quando nós fomos saber, o garoto tem uma multa abaixo do que estava vendido. E aí, ou você vende, ou sai mais barato. E eu deixei muito claro, eu sou contra, vendam vocês. Aí conseguimos ainda mais 2 milhões de euros, que era 20, conseguimos mais 22 milhões de euros, mais 2 milhões de euros. Renovaram o contrato desse garoto, deram 20% para a família. Por que não fizeram aditivo dobrando a multa do garoto? Sendo que todos os outros atletas fizeram aditivo, dobraram a multa do garoto. Por que não dobraram a multa do Moscardo? Mantiveram ela abaixo. Mantiveram ela abaixo. Então, aí você vem com a faca aqui. Você tem que vender. Senão sai mais barato. Vendam vocês. Mas os empresários foram legal. Pô, é isso que eles já entenderam, que o Corinthians mudou a forma de negociação. Chegamos a um acordo. Poxa, Augusto, então ao invés de você vender ele mais barato, vamos aumentar 2 milhões de euros. E chegamos numa negociação de mais 12,5% da família. Ou seja, o Corinthians tinha dado 20% para a família na negociação, nós ainda conseguimos recuperar mais 12,5% do atleta. A família só ficou com 7,5% e o garoto nos pediu para ir embora, que já não tinha mais cabeça, enfim. Então não tem mais como ficar, e mesmo porque se eu não autorizo, porque não foi eu que assinei, se eu não autorizo, o garoto sai de graça. Não é mais jogador do Corinthians, então. Não é jogador do Corinthians. Não é mais jogador do Aí Corinthians. aconteceu todo o impasse, que nós não foi feito esse tipo de exame no garoto. O garoto jogava futebol, com toda a sua excelência, que para mim é um excelente jogador, e nunca sentiu nada. E nesses exames, para poder ser contratado, apareceu um furo no pé dele, um buraco, que é uma cirurgia simples, tranquila, onde ele tem que fazer um pequeno enxerto, tranquila a cirurgia. Em 2 meses ele volta a jogar. Só que aí o Paris, o PSG, não, ele vai operar. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Negativo, amigo. Aqui é Corinthians. Negativo. Ou vai ou não vai. Assina aí. Ou vai ou vai. Eu estava, inclusive, fui passar 3 dias na praia para tentar dar uma descansada e mesmo assim não consegui, porque tinha gente toda hora. Teve gente que pegar avião e ir até lá. Enfim, não consegui descansar 3 dias em 7 anos aí. Mas, enfim, deu certo. Assina. Depois eu ouço uma declaração do dono do PSG. Não, nós não vamos arriscar, não sei o quê. Cheguei para o meu jurídico, notifica que eu quero o garoto de volta. Não tem mais
quando a gente diz a farra nesse sentido, não é farra. É uma farra num bom sentido de profissionalização. Mas é do Corinthians ou não é do Corinthians? Só para saber, aí, curtinho. A partir do momento que nós notificamos, eles aceitaram realmente fazer a compra com o risco deles de cirurgia, com todo o risco deles. Tá. E aí nós exigimos no contrato que se eu quiser amanhã antecipar o garoto, eu posso antecipar a venda dele. Se eu precisar negociar na Europa com algum fundo para me antecipar a venda do garoto, eu tenho esse direito. Para pegar o valor antes. Aí não notifica. É aceitado, está tudo certo. Entendeu? É do Paris Saint-Germain, então. É do Paris Saint-Germain. Tá bom. Acabou tudo, a gente já deu o aceite. Se não, Capelanes, ele ia voltar e o risco era meu. E pode ter certeza, esse garoto ia se recuperar e ia nos dar uma receita muito maior. Presidente, a gente tem um recadinho rápido, intervalo, mas continuamos conversando. Ô, presidente, o Corinthians, além de atacante, busca mais um meia. E aí eu te pergunto porque ontem surgiu o nome de Igor Coronado, brasileiro que joga no Al Ittihad, tem contrato, mas estaria se rescindindo, poderia rescindir ou não. Eu sou muito transparente, Chico. Pode ver que muitos às vezes me ligam, Augusto, é isso, não, não é isso, é isso, é isso. Não existe nada disso. Muitas coisas estão sendo plantadas para valorizar o atleta, empresários que estão valorizando, como estão valorizando diretores executivos. A gente está sendo muito incisivo na peça que nós queremos e a gente vai e contrata. A gente tirou um pouco o pé, porque a gente tinha uma condição de montar, porque todo grande time ele começa pela defesa, nós temos praticamente os 2 melhores goleiros do país, temos 2 laterais excelentes, temos uma dupla de zaga maravilhosa, já com a gente do meio de campo para trás, a gente tem 2 times para disputar tudo. Temos um ataque fantástico com o Yuri Alberto, Romero está funcionando muito bem, lado direito, Wesley muito bem, um garoto numa ascensão, tenho certeza que esse ano é dele também. O Yuri Alberto está muito feliz, trabalhando muito, chegou muito bem preparado, fez um belíssimo gol, inclusive ontem. Assim, a gente está muito feliz com tudo. E o mercado, você sabe, quando se fala em atacante, então, a coisa aumenta e hoje a gente só se fala em euros e o Corinthians foi muito desgastado por essa gestão. Hoje, para você comprar um atleta desse, você tem que chegar no mínimo com 50% à vista, aplicar multas enormes. Enfim, a gente está no mercado, o que for bom para o Corinthians, a gente vai trabalhar para isso. Fiel torcida corintiana assistindo o programa, o senhor não vai fazer isso com a torcida, né? Dá o nome do CT. Qual é o nome do CT? Sei que vocês estão negociando, o senhor deve anunciar, mas dá o furinho para nós aqui no Jogo Aberto, presente. Vamos lá, e agora, presente? Respira fundo. Já falou das placas, vamos falar do CT agora, presidente. Nós temos um nome no CT, que é o Joaquim Grava, a gente respeita muito, não temos ainda nada oficial, temos algumas propostas, que assim que tiver também vamos sentar, vamos conversar. Foi um excelente médico, passou pelo Corinthians, teve uma estrutura muito boa, enfim. Mas assim que tiver, a gente vai estar anunciando. De quanto, mais ou menos? Só para ter, não pode falar o nome, ok, mas propostas que estão na mesa, mais ou menos de quantos estamos falando aqui, presidente? Eu falei que em menos de um mês nós vamos estar anunciando 1 bilhão de receita e você calcula 370 com 240. Vou colocar meio milhão? Eita, o resto é o CT? CT é meio milhão, mais que a Neoquímica. Vem coisa muito boa aí, vem coisa boa, Capelano. Isso é só um começo de trabalho, a gente está trabalhando muito, isso mostra a credibilidade que nós estamos dando no mercado, isso mostra o trabalho de uma diretoria muito técnica, muito profissional, incansável. Ontem mesmo, mesmo eu em viagem, a gente se falando, o pessoal tudo até meia-noite trabalhando, um marketing maravilhoso, um jurídico, administrativo, todos os diretores que a gente já nomeou nos departamentos, os departamentos buscando recurso, sócios trazendo patrocínio para nós, entrou um patrocínio de mais de 3 milhões de sócio, entrou outro patrocínio de mais de 500 mil de sócio, enfim, como eu dizia na minha campanha, o Corinthians está aberto ao mercado, a gente está recebendo todo mundo muito bem, estamos dando oportunidade para todo mundo, a marca é muito valiosa, todo mundo quer participar de uma marca dessa e é o que nós estamos fazendo, um trabalho fantástico e vem muita coisa boa aí através de um trabalho fantástico dessa diretoria. Agora, Sgarbi, você vai fazer sua pergunta, mas rapidinho, a torcida quer saber se Pedro Raul, que é um centroavante que hoje está no futebol mexicano, alguém que já passou aqui no futebol brasileiro, Botafogo, Vasco, enfim, um jogador já conhecido, ele está nos planos, vocês estão negociando, existe alguma coisa? Pedro Raul foi nos oferecido no começo, a gente tinha uma outra situação do Gabigol, que era um sonho de trazer, por ser um excelente atleta, por onde passou, sempre foi artilheiro, enfim. E no começo a gente não teve tanta intenção, porque a gente tinha um outro projeto, mas é um excelente jogador, está dentro do nosso perfil, mas no Cifute avalia de ponta a ponta. Hoje a gente tem um departamento que o Cifute avalia, depois o treinador autoriza, tem uma comissão que também passa por isso para que a gente possa errar o menos possível. É dentro desse trabalho que nós estamos fazendo. Sgarbi.
O Pedro Raul é um nome interessante, sim, só que se fala muito também, presidente. Você mesmo trouxe a situação, né? O Corinthians contratou grandes jogadores para o setor defensivo. Quantas peças e se tem algum nome no mercado que você já esteja conversando, como o Luiz Henrique, por exemplo, que também é um nome muito falado hoje na mídia, e quantas peças você ainda busca no setor ofensivo do Corinthians? Chegamos a fazer proposta no Luiz Henrique. Tem uma proposta. Foi oferecido alguns atletas para nós, que nós discutimos internamente, só que quando chega em leilão, Chico, a gente sai fora. Não é que o Corinthians não tem condições, é que a gente não quer, ou quer jogar no Corinthians ou não quer. O Corinthians mudou. O Corinthians não vai ser mais usado de intermediário para ninguém, para valorizar A ou B. O Corinthians ou vem a jogar, que é o que eu te falei, aonde a gente está indo, todo mundo quer vir, e os que nós fomos, contratamos, não temos nenhum tipo de problema. Não adianta oferecer atleta para nós por um valor, daqui a pouco, meia hora depois é outro valor. Então, olha, você nos ofereceu, está dentro disso. Luiz Henrique não tem nada disso, tem uma proposta na mesa, tem proposta em 3 atletas que nós estamos monitorando, que, se Deus quiser, logo dá certo. A gente está no mercado, a gente está monitorando. Mateuzinho do Flamengo é um deles? Já está no clube treinando, já foi contratado o Mateuzinho. E temos um ataque muito bom, muito rápido, onde esse meio de campo vai fortalecer mais ainda o nosso ataque. Por isso que a gente acredita muito no ano fantástico do Yuri, um ano fantástico do Wesley, um garoto promissor demais, um ano fantástico que mostrou nos últimos meses o Romero, que se encaixa muito bem dentro do sistema de jogo do Mano, é um jogador de confiança. Temos o Mosquito, que é um excelente atleta que entra. Os duelos vão começar. Começar a aparecer, os clássicos e tudo mais. Hoje, para você, o Corinthians ele entra com que nível? Qual é a força que o Corinthians tem para esse Campeonato Paulista, que é o primeiro desafio do ano, e depois tem toda a temporada e a sequência de competições? Além de um time bom e forte, a gente está provando aí esses 2 últimos jogos treino, correu tudo dentro do que a nossa comissão técnica planejava. E outra, a cada jogo, esses jogadores novos estão se adaptando aos que tem. Por isso que a gente quer começar dessa forma, e dentro disso vai se encaixando a necessidade que o nosso treinador precisa. Capela. Já conversei muito com o presidente, e eu juro, presidente, que da minha boca é a última vez que eu falo com o senhor sobre esse assunto. Gabigol. Por que eu quero levantar de novo esse negócio do Gabigol? Porque tem muita coisa, o senhor usando a sua transparência vai deixar muito claro o que rolou. Foi muito curioso que o senhor, de fato, acabou revelando para nós que entregou um projeto para o Gabigol, que é um jogador interessante, goleador, que tem a cara do Corinthians, aquela história toda. E chamou a atenção também que o Marcos Braz, na sua posse, ele esteve presente, acabou não falando com a imprensa, e depois, quando ele deu as declarações, falou que nunca teve nada, etc e tal. Quando a gente, vou falar por imprensa, ouve, nunca teve nada, nunca falamos sobre isso, nunca teve possibilidade do Gabigol sair, aí vem na nossa cabeça, peraí, mas o Augusto Melo está falando que entregou aqui um projeto interessante, só que do outro lado nunca teve nada, o Gabigol dá algumas declarações falando e citando o Corinthians. O que há de verdade? O senhor, de fato, entregou um planejamento, e esse planejamento passou pelos dirigentes do Flamengo, porque cada um fala uma coisa. Capelão, se tem uma coisa que eu não faço na minha vida é mentir, mesmo porque isso não existe. A nossa filosofia lá de trabalho é sempre olho no olho. Eu sei que futebol às vezes tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir, e o meu caráter eu prezo em todo sentido. O que eu te falo sempre é a verdade. Me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Me coloca na frente para ver se realmente não aconteceu. Existiu um projeto, colocamos um contrato, e de repente não tivemos resposta. Mas vocês falaram com o Flamengo ou com o Gabigol e os empresários dele, ou com todo mundo? Foi falado com o Flamengo. Tenho autonomia, porque eu sou muito ético, Renato. Eu vou direto, quando eu quero um atleta, ainda mais agora que eu estou com uma afinidade com os presidentes através de reunião de CBF, através de reunião de Federação Paulista, através da Libra, da Libra Forte aí, enfim. Nós estamos em reuniões diariamente e está tendo uma relação muito boa. Então, a gente mesmo se fala. Se eu quero uma peça, que nem ontem eu estava com o Casares, se eu quiser uma peça do São Paulo, Casares, interessa. E você quer? Sim, não, eu digo, estou dando um exemplo. É porque eu estava aqui, não, ontem eu estava com todos, né? O Sgarbi chegou a ficar assim, ó. Eu estou dando um exemplo. Se eu quiser uma peça do São Paulo, do Santos, eu tenho um contato, o Marcelo Teixeira, uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso. Se eu quiser uma peça do Santos, então eu vou dar um exemplo do Santos, do São Paulo.
Eu vou direto ao presidente. O presidente tem um atleta... E com a Leila também? Com a Leila, ontem tive um papo bom. Se eu quiser um atleta aqui deles, eu vou. Interessa vender, interessa uma troca, interessa alguma coisa. Se não interessa, morreu ali. Eu acho que não tem que criar essa dificuldade. Eu acho que você tem que ter esse contato. Consultar não vai mudar nada, né? resumindo a Consultei o história. Flamengo, não tem nada. Claro. Se acertar lá, tá tudo certo. Ok. O Flamengo me deu a liberdade. Se consultar e ele aceitar, tá tudo certo. É que na última declaração aí nós do conversamos. Brás, eu vou falar português, claro que na última declaração do Brás, por isso que eu perguntei para o senhor saiu, entre aspas, como um mentiroso da história. então, quem está mentindo do lado é o Brás. O Pra resumir a empresário do história. Gabigol também negou. Pois é, O então empresário também para negou. resumir a história, quem está mentindo, no caso, o empresário do Gabigol e o homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Braz. Então, o Flamengo... Gente, o jogador tem um interesse no jogador, não tem problema nenhum. E como a pessoa pode aceitar, pode negar, é negócio, é Eu mercado, mandei uma é assim que proposta. funciona. Se ele não quer e tá tudo certo. Perfeito. É Mas um fala a direito verdade, de então, todos. no caso, Fala a né, para o verdade. torcedor. Fala a Conversamos, verdade. negociamos, não rolou, ponto final. eu mandei uma Agora falar que proposta. vocês não fizeram nada, que nunca teve isso. Então, fica Mas é Augusto, absurdo a falar história do isso. Gabigol, ela terminou, ela continua sendo Não, um pra sonho. gente terminou. Terminou. E aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Eu vou falar, ó, desisti. Ah, mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? Ao contrário, eu estou falando para você, teve uma proposta, teve a liberdade de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que infelizmente a gente não pode falar, né? A gente está aqui, Claro. aí, amanhã é outra situação. É complicado, né? Eu sou olho no olho, eu falo o que tem que falar, jamais vou chegar aqui e falar uma mentira, porque eu sei que a verdade vai aparecer amanhã. Isso não existe. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu estou falando uma coisa que é real e me prove que não é real. Sgarbi, então calma, no São Paulo não vai acontecer nada com o Corinthians. Volta hoje, um grande privilégio contar com uma entrevista tão sincera. É assim que eu quero definir. Então, Chico, fique à vontade para perguntar. E eu quero insistir naquilo que o torcedor mais quer saber, Augusto, que é a questão dos reforços. Porque quando você fala, tiramos um pouco o pé. Eu pesquei essa frase que você soltou assim, tiramos um pouco o pé. Significa que o elenco já está fechado para o começo do Campeonato Paulista, aí depois você fala que está conversando com 3 nomes. Qual a previsão para anunciar esses nomes? Se eu não me engano, a janela vai até o final do mês, né? Até 31. Isso. Na verdade, assim, não é que tiramos o pé, a gente está com a consciência mais tranquila, a gente está analisando melhor, porque não adianta você fazer loucura, acho que não é isso que nós queremos para o Corinthians. A gente tem um planejamento, está dando tudo certo. É que o torcedor quer, né? O dinheiro não é dele. Mas né? é o que eu falei, o torcedor torcedor tem que ter paciência, a coisa não é boa, não está fácil. A gente está tentando estruturar, primeiro financeiramente, que o Corinthians não pagou. Que já começou. A gente não quer mais isso. A gente quer mudar esse patamar. O Corinthians não pode estar vivendo essa situação com uma torcida que eles têm. Por isso que nós temos, né? Por isso que tem que esperar, tem que ter paciência. Não vamos fazer loucura. Estamos sim, aquele atleta que a gente acha que se encaixa, fazendo uma proposta. Se dá certo, deu, vem. Se não der, a gente parte para outra. E é isso que a gente está trabalhando, sem pressa. Esses 3 nomes aí de fora do Brasil. Sim, são brasileiros, mas que jogam fora. Né? Os 3? Tem um aqui dentro, um que joga no futebol brasileiro. Mas assim, é aquela história, nós estamos monitorando, tem outros clubes também junto, não é fácil. Por isso que eu falo, a gente tem que estar muito bem financeiramente para que a gente não corra mais esse risco, entendeu? O Corinthians tem que chegar e trazer. Por isso que eu falo também, o atleta que quer jogar, ele vem de qualquer forma, ele acredita no projeto, que é o que esses vieram dessa forma, e a gente não tem pressa. Peço um pouquinho de paciência para a torcida, que está dando tudo certo, a gente vem forte, não tem dúvida disso, e o que faltar a gente vai correr atrás. Capelanes. Bom, nós temos 1 minuto para voltar para o ao vivo, então vou ser rápido e direto no sim ou não. Roger Guedes, o senhor chegou a conversar, repercussão de rede social, ele estaria voltando, ele quer voltar. Teve pelo menos uma conversa ou um absurdo? Não, isso é um absurdo, Capela. Não, está muito feliz lá, era o sonho dele, ganha um salário astronômico, você acha? Isso nunca existiu. Mas não Nunca rolou contato, conversou, zero. Com nenhum desses uma que sai. aproximação? Não, Nada. talvez não para agora. Não, nada, O empresário não chamou, nunca teve nada. Nem o senhor quer. 98% disso que está nas redes sociais nunca existiu, Capela. A gente queria entender. Aí eu recebo tanta cobrança. Por que você vai atrás desse? O Roger Guedes está aí. Eu falei, pô, mas não... Ele não está aí. Vai lá e traz ele para lá.
também com perguntas aqui para o presidente. O Capelani já fez uma pergunta rápida e rasteira. Bem. Agora é sua vez, Sgarbi. Foi bem, Capela. Em relação ao perfil de contratação, presidente, você que falou que está conversando com alguns nomes, esses são nomes que você vê como oportunidade de mercado, jogadores livres ou jogadores que você tem o dinheiro em caixa para tirar dos clubes? São jogadores que cabem dentro do Corinthians, jogadores com as nossas características, por isso que eu falo, a gente tem um departamento especializado que a gente fortaleceu, estruturou mais para que a gente não erre, uma comissão que dispensa comentário, uma comissão técnica, né, que dispensa comentários. Dentro disso, a gente vai buscar a peça certa. São jogadores que vai trazer as nossas características de volta, que o Corinthians perdeu um pouco a sua identidade. É dentro desse perfil que nós estamos buscando. E o torcedor perguntou muito sobre o Lincoln, por exemplo, que saiu nas redes sociais. Tem nada? Nada disso, é o que eu falei, 98%. Não existe isso, não tem nada dessas conversas que estão saindo aí. É o que eu confirmei para vocês, o Pedro Raul, o Gabigol, o próprio Borré, que nos interessava. Enfim, algumas peças que se encaixavam dentro do nosso projeto. Eu preferia ver no Corinthians o Borré, né? Mas aí o Inter levou. Eu prefiro ver no Inter e já, não esperar até o meio do ano, depois da Copa América, não é? Essas coisas são estranhas, né, Isso presidente? pesou também muito, entendeu? Porque nós queremos agora, para o início de trabalho, assim como tivemos uma oferta sobre o Robert Renan, mas para 6 meses não nos interessa. Ou entra agora para um planejamento para o ano todo, que é o que eu falei, nós queremos uma equipe forte, qualificada, para ganhar tudo, disputar tudo, não vamos abrir mão disso. Agora, presidente, por exemplo, o inesperado acontece toda hora no futebol. A gente viu o São Paulo certinho com o Dorival, feliz da vida, ganhou a primeira